a nossa lista de presença aqui no chat. Tá bom? Tá bom. Aí o senhor vai fazer uma palavra-chave, bispo? Chave no finalzinho, tá? Tá bom. Feche os olhos e todos fechem o microfone agora e vamos estar consagrando esse momento, Senhor. Senhor, Deus e Pai, nosso Deus maravilhoso, Tu és santo, puro, perfeito, um Deus que está no controle de todas as coisas por Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso, pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. O Senhor está operando em nós uma transformação, um aperfeiçoamento e o estabelecer de uma nova consciência, Pai. A consciência do mundo espiritual, a consciência das realidades espirituais, meu Deus, que nos foi roubada por aquilo que é a condição de pecado e nós estamos sujeitos. Mas o Senhor, meu Deus, estabeleceu no seu Filho aquilo que é o propósito santo, de morrer por nós para nos dar vida na sua ressurreição e vida eterna, Pai. E essa vida eterna é a manifestação do teu Espírito em nossa vida, nos mostrando as realidades espirituais que nós temos direito. Por isso, meu Deus, tira toda nuvem de impedimento, todo tipo de contaminação, Pai. Tira toda sujeira da nossa mente, meu Deus. Dá-nos uma mente agora concentrada, uma mente focada, uma mente, meu Deus, ligada com o Senhor Espírito Santo. E o Senhor tem a plena liberdade, autoridade e direito de ministrar o nosso coração, estabelecer os teus propósitos, conceitos, valores sobre a nossa vida, Pai. E sejamos aperfeiçoados, capacitados, instruídos, movidos pelo Senhor Espírito Santo para realizar uma grande obra nessa terra, Pai. Tua palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento e nós não queremos, Pai, viver este erro. Por isso nós te agradecemos, Pai, pelo conhecimento que nós vamos receber, pela sabedoria que o Senhor vai estabelecer em nossa vida, Pai, e pela consciência plena de um plano maior que o Senhor tem preparado para a tua igreja, Pai. Visita com poder cada casa, Senhor Jesus. Visita com poder, meu Deus, cada lar, cada vida preciosa seja preservada, protegida, amparada pelo Senhor, meu Deus. Que nós estamos agora toda a armadura espiritual, blindados sejamos pelo sangue do Cordeiro e nem o mal nos tocará, meu Deus. Guarda as vidas preciosas, protege e ampara, Pai, porque são filhos teus queridos do Senhor. Pai, consagramos essa transmissão, consagra aquilo que vai ser ministrado, Pai, consagra o meu coração, Senhor, como trombeta do Senhor nesta terra. Faça prevalecer a tua, somente tua vontade. Oh, meu Deus, que eu fale a tua palavra e ministre aquilo que está no teu coração, Pai. E o Senhor seja glorificado pelo fruto dessa obra que o Senhor está produzindo em nossa vida. Te amamos, nos prostramos aos teus pés em total reconhecimento da tua glória, da tua verdade, da tua vontade, e nos prostramos, Pai, buscando, Senhor, essa seiva santa, Pai. Dá-nos graça, entendimento e compreensão para vivermos a dimensão dos teus planos perfeitos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, né? Nós estamos trabalhando um conceito de formar um grupo de estudos de batalha espiritual, né? Então, estamos acompanhando desde a cada 15 dias é a nossa reunião, e o objetivo dessa reunião é que cada um de vocês que tem desejo, que tem vontade de aprender, que tem o seu coração aberto para viver essa capacitação espiritual, é importante que você tenha assim, uma demonstração de integridade no seu envolvimento. Entenda? A reunião é a cada 15 dias. Então, faça dessas reuniões uma condição assim básica, uma condição importante para você, e de não perder as aulas, de não deixar por nada ser roubado, porque é uma luta espiritual, né? Hoje mesmo passei por uma luta aí tremenda. Então, é uma luta espiritual que nós enfrentamos para dar aula e também para ser ministrados. Amém? Isso é na verdade, não é uma aula, é um treinamento, é uma capacitação espiritual de um conhecimento de gente formar um grupo de estudos de batalha. Ok, Cris? Então, é um grupo que a gente está trabalhando para formar depois futuros guerreiros, e isso vai nos dar muita graça em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, vamos para o assunto. Então, a semana passada, semana retrasada, na verdade,
eu dei alguns conceitos de batalha. E parei exatamente quando nós íamos estar falando sobre os níveis de batalha espiritual. Então, vamos lá. Então, deixa eu apresentar aí. Ok. Então, não vai ser por... Eu não fiz a apresentação, vou estar apresentando aquilo que eu tenho aqui. Então, queridos, anote aí. Nós temos exatamente 8 níveis de batalha espiritual. 8 níveis. Então, a batalha espiritual é uma coisa complexa, é uma coisa expansiva. Então, você junto conosco, você vai aprender verdadeiramente o conceito correto de batalha espiritual. É diferente do que você imaginava, é diferente de tudo que você, né, já aprendeu, porque apostolicamente nós falamos as coisas de forma mais verdadeira, mais pura, mais essencial. A visão apostólica traz a essência, a visão apostólica ela traz a condição verdadeira da realidade espiritual, porque nós buscamos isso do Senhor. Então, não vamos fazer aqui uma fantasia, uma brincadeira de batalha espiritual, não. Pelo contrário. E você, mais do que nunca, tem que se consagrar, sempre ter uma vida reta, para não ser roubado nesse trabalho que Deus quer dar. Então, vamos falar, o que são níveis de batalha espiritual? São assim, áreas, são dimensões que o inimigo atua, são ambientes para Satanás atuar. Então, nós sofremos batalha no nível pessoal, no nível coletivo, no nível de comunicação, no nível de tendências, no nível territorial, no nível político, no nível igreja e, por último, no nível celestial. Ok? Então, são 8 níveis, né? Muito bem, mas 8 níveis, assim, na verdade, o nível pessoal, que é o primeiro nível, ele é composto por 4 níveis, ok? Então, na verdade, são 12 níveis de batalha espiritual, porque aqui você tem 4 níveis no pessoal, depois mais 7, então são 11 níveis, mais 7 níveis nos demais, tá? E o coletivo também se abre. Então, e cada um desses é um mundo. Cada uma dos níveis de influência, de ação da batalha, é um mundo, é muito complexo. Nós vamos trabalhar de uma forma para você ter ciência da situação. E depois, se você quiser se aprofundar, aí você vai participar no futuro do nosso grupo de batalha espiritual, que aí é um grupo de trabalho, um grupo que realmente atua nessas áreas. Amém? Por enquanto é conhecimento. Você só vai conhecer para poder ter ciência, para trabalhar, para realmente falar, não, bicho, eu sou um guerreiro que está atuando, aí é outra coisa, é outro grupo, é outro trabalho, e quem tiver interesse em se dedicar, né, vai estar atuando. Além disso, vou passar alguns materiais para você estudar, tá bom? Então, vamos repassar. Então, nível pessoal, coletivo, comunicação, tendência, territorial, político, né, igreja e nível celestial. Vamos conhecer esse primeiro nível, tá? Nível pessoal, que você já vai ver aqui o monstro que ele é. O quanto complexa, só o primeiro nível você vai entender já quão complexo é o conceito de batalha, ok, queridos? Então, é muito importante você estar ciente que existem muito mais níveis, para você não ficar limitado, porque só um já dá, eu diria que vou levar um mês para falar do pessoal, ok? Então, vou levar duas apresentações, além dessa, mais 2 apresentações para falar do nível pessoal, ok? Então, o nosso trabalho é muito grande, mas com o pessoal você vai aprender muita coisa. Quem tem fome e sede, né, vai realmente receber do Espírito muita coisa interessante, algo que você não tem em qualquer outra fonte. Ninguém fala dessa forma, ninguém trata desse jeito. Conheço a estrutura de batalha espiritual que é ensinada nas outras igrejas, nos outros lugares. Então, eu conheço muito bem e Deus nos deu esse modelo, que é um modelo claro, simples, funciona, é prático e é real. Amém? É real a gente trabalhar por níveis para entender as batalhas que nós sofremos como pessoa, como grupo, como na comunicação, nas tendências, no território político e assim por diante. Ok? Depois a gente vai falar sobre as estruturas espirituais que existem. Então, vamos primeiro falar sobre batalha em nível pessoal, ok?
Deixa eu posicionar aqui. Não está mudando a tela, né? Poxa. Não mudou, bispo. É isso que eu vi agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para mudar essa tela. Ai, agora. Esteja orando aí, queridos. Isso não é normal. Tá? Teria que mudar a tela. Foi agora? Não, bispo. Não. Então, vamos fazer o seguinte. Interromper. Vamos de novo. Ah, muito bem, muito bem. Ok, queridos. Então, nós vamos falar sobre nível pessoal, ok? Esse é o primeiro nível. E no nível pessoal, a questão da batalha, queridos, é na área da mente. Ok, queridos? Então, é muito importante isso, porque a mente define todas as coisas. Tudo acontece na mente. Ah, mas o corpo tem enfermidade, o corpo acontece acidente, a partir de uma situação espiritual estabelecida na mente. Nós vamos conhecer tudo isso. Então, eu vou lendo aqui, você vai entendendo, ouça com detalhes, e no final você vai fazer perguntas, tá? Então, mente é a área de combate espiritual, tá bom? Então, a nossa mente é constituída por 5 partes administrativas que, por serem autônomas, podemos compará-las a seres que disputam direito e autoridade na decisão da mente. Quais são? É o ser espiritual, ser corpo, ser razão, ser relacional e o ser crença. Tá? Então, existe na nossa mente 5 áreas muito bem estabelecidas. É como se você pegasse no carro o motor, o volante, os assentos, a carcaça, né? As rodas. O carro é o mesmo, mas são 5 partes que compõem o carro. Então, a nossa mente é a mesma, mas tem 5 partes e cada parte controla uma coisa, ok? Então, é controle de ações específicas, ok? Onde, na sua individualidade, cada um tem plena autoridade e trabalha num ambiente legal, buscando os seus privilégios que lhes são próprios. Então, na nossa mente existe uma disputa de prioridades, né? Então, por exemplo, você tinha decidido ir no evento da igreja, né? Então, a tua decisão, a tua razão, tua decisão era você ir no evento da igreja. Só que você acordou com uma enxaqueca terrível. Então, o teu corpo falou, você quer ir, mas você não pode. Então, é isso que é disputa. Um estabelece prioridades em relação ao outro, tá? Então, cada um desses 5 aqui, né, vai brigar entre si para ver quem tem prioridade na decisão. O corpo fala, não vou porque eu estou com fome, o outro fala isso, cada um vai defender uma parte. E é isso que nós vamos trabalhar e saber depois que tipo de influência Satanás tem sobre estas áreas, tá bom? O ambiente em que todos esses seres trabalham é a mente. Isso implica que a mente é um ambiente jurídico, onde estabelece as bases, os critérios e os valores para que se tomem as decisões que o corpo deve expressar. Então, para você tomar uma decisão de, por exemplo, estar aí escrevendo, estar assistindo, estar participando de alguma coisa,
assim, existiu um conjunto de regras que foram determinadas na tua mente, você decidiu. Eu queria perguntar uma coisa assim, e a nossa vida, ela é exatamente essa disputa, essa condição normal. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Quem for responder pode abrir o microfone e responder, mas só responda e já fecha. Se você fosse resumir a função... por favor, poxa vida. Francisco Marcos, você atrapalhou minha transmissão, querido. Tem que entrar de novo. Aleluia. Não, só tem um agora. Você derrubou minha transmissão. Queridos, não mexam em nada. Não mexam em nada, por favor. Então, se você fosse resumir a vida de qual o sentido da vida de uma pessoa em uma palavra? Sentido da vida de uma pessoa, o que a pessoa realiza 24 horas por dia, em uma palavra. Quem poderia falar para mim? O que a pessoa faz 24 horas por dia? Tarefas, bispo. Existir, bispo. Existir, não. Pensa, né? Existir. Ela pensa. Tá bom. Existir. Quem falou o quê? Ela pensa 24 horas. Não, mas não é só isso. Ela tem busca. Coisa... É uma busca constante disso. Não é busca, não. Respira. Mais uma pessoa. Ela? Respira. Não entendi. Não entendi o que você falou. Mas tá bom, querido. Vamos ganhar tempo. Faz escolha. Faz besteira. Faz escolha. Faz escolhas o dia todo. O que a pessoa faz na vida o tempo todo é decidir. Decisão. Toda hora você está decidindo se vai, se não vai, se veste, se não veste, se toma refrigerante, se come, se deita, se levanta. Tudo é fruto de decisão. E essa decisão, ela é feita por esse conjunto. Guarde bem isso. A decisão pode ser assertiva ou uma decisão errada, mas é feita em conjunto. É o teu corpo, disposição. É teu corpo, disposição. É a tua razão, se você quer ou não. É o relacional, se você tá bem com a pessoa ou não. É a crença, se acredita ou não. É o ser espiritual, se aprova ou não. Quer dizer, então, há um confronto dos seres para que se tome uma decisão. Então, a decisão é fruto de uma condição legal. Há uma jurisdição na sua mente e se define tal coisa. Até a mínima, só o fato de você, de repente, sair, eu vou para a igreja, não vou, eu vou trabalhar, não vou, tudo é decisão. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, porque nós decidimos de acordo com as nossas convicções. Tá bom? Então, seguindo, isso implica que a mente é um ambiente jurídico, por isso que eu estou tratar isso. Então, nós decidimos legalmente cada coisa, onde se estabelece as bases, critérios e os valores para que se tome decisões que o corpo deve expressar. Essas decisões são tomadas pelo nível de autoridade, prioridade, criticidade e urgência que cada situação tem para cada ser em relação aos seus pares, onde o vencedor determina a ação a ser realizada. Então, por exemplo, é questão de autoridade, prioridade, criticidade, urgência e vontade. Então, tudo bem. É prioritário para trabalhar, mas hoje eu estou com preguiça. Hoje é feriado, então eu não quero trabalhar. Então, existe uma questão de necessidade, mas uma questão de vontade, não vou. Entendeu? Então, a decisão, ela é um pacote final de um processo jurídico que acontece dentro da tua mente, que prevalece quem for mais forte. Tá bom? Isso é importante para depois nós vemos questão de batalha, porque já começa a primeira batalha no conceito de decisão, da definição da decisão correta. Você percebeu? Então, a tua vida toda, ela está direcionada pela capacidade de você decidir corretamente. Saber tomar boas decisões. E aí é onde pega a condição, assim,
de progresso ou regresso, né, da vida de uma pessoa. A pessoa vai prosperar, ter vitórias porque ela decidiu certo, ou vai ter consequências gravíssimas porque ela decidiu errado. Então, muitas situações que a pessoa sofre, né, não é culpa do diabo, é culpa, na verdade, de uma infantilidade, de uma incapacidade da pessoa saber tomar decisões. Por exemplo, hoje, se tivesse 5 minutos para responder, olha, você tem 5 milhões de dólares, o que você vai fazer com ele? Você dá um nó na tua cabeça, porque você não se preparou para isso, não saberia resolver. Então, a nossa vida, muitas vezes, ela é confrontada por situações que nós não sabemos resolver, que a nossa mente não sabe decidir. E aí já começa a primeira batalha. Não nos preparamos para coisas grandes, não nos preparamos para tomar decisões assertivas. Ninguém se preocupa com isso. Preciso melhorar a minha capacidade mental, minha capacidade física, minha capacidade intelectual para tomar, espiritual, lógico, para tomar decisões assertivas. Ok? Então, vamos falar um pouquinho do ambiente mental. Composição do ser humano. Lá em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Um versículo aparentemente normal, mas aqui está uma essência muito grande. Avaliamos esse versículo, a estruturação do ser natural. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor, tá? Melhorou? Ah, agora sim, bispo. Então, avaliamos esse versículo, a estruturação do ser natural e da estrutura natural para que pudesse ser comandada pelo Espírito. Então, Deus formou, imagina, o Senhor criou o ser espiritual, porque Deus formou o homem igual e semelhante a ele. Deus é Espírito, o homem também é Espírito. E aí Deus, nesse ambiente da terra, Deus formou o quê? Formou uma capa com o pó da terra, que é esse corpo que nós temos. Esse corpo para nós é uma capa, é um veículo, é uma cobertura para o nosso ser espiritual. Ok? E esse corpo recebeu o sopro que deu fôlego de vida. Isso é, passou a funcionar com autonomia e percebendo e interagindo nesse mundo. Então, queridos, esse corpo que nós temos, e isso é muito importante que eu vou falar, nós temos o Espírito que procede de Deus. E Deus formou um corpo que tem funcionamento sozinho. Então, não é que tem funcionamento. Ele funciona automaticamente. Então, imagina assim, tenta comparar, eu vou falar essas coisas para você fazer uma relação. Um carro, o que você faz é entrar dentro dele. E aí você liga um botão, gira uma chave, ele funciona. Você gira o volante, ele funciona. Então, você está dirigindo, mas o carro está funcionando, andando, está subindo ladeira, descendo, quer dizer. Então, o carro tem funcionamento, tem mecânica, tem estrutura de motor, um monte de coisa, além da tua capacidade. Quer dizer, nós somos aqueles que dirigem. Então, o nosso espírito dirige o nosso corpo, mas o corpo funciona sozinho. Guarde isso. Ok, queridos? O corpo funciona. Ele tem funcionalidades que, assim, autônomas, autonomia em muitas coisas, tá bom? E esse corpo passou a ser a alma. Então, quando Deus soprou a alma vivente, Deus deu vida ao corpo. Só que o corpo só funciona com o espírito. É a mesma coisa. Você tem um carro, você tem uma BMW 7, um carrão. Se você não dirigir ele, ele vai ficar parado, não serve para nada. Assim, o corpo, seu espírito, também é morto. Ok? Mesmo que ele funcione, tem um monte de coisa, se não tiver espírito do homem no corpo, ele é uma coisa nada. Ele está morto, tem que enterrar, porque vai apodrecer. Tá bom? Então, só para você entender que existe corpo, tem autonomia, mas desde que o espírito do homem esteja nele. Um carro tem autonomia, desde que alguém esteja dirigindo ele. Ok? Depois, se tiver qualquer dúvida, no final, pergunta. Agora não. Então, isso confirma o que Paulo nos ensina. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo está falando, olha, nós temos o corpo, temos a alma e temos o espírito. Ok, querido? Então, o que Paulo fala aqui? Ó? E o que Paulo nos relata
é um conjunto de estruturas complexas que tem função de administrar cada uma das partes do nosso ser vivente. Então, vamos conhecer cada parte do nosso ser vivente para entender as guerras que sofremos nessas partes, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele menciona corpo, tá? Se referenciando à capacidade natural do corpo se manter íntegro na captação de energia pelo alimento, na distribuição e utilização correta dessa energia e na limpeza do mesmo pelas diversas formas de expulsão da sujeira do corpo. Então, assim, o corpo, ele é um instrumento, eu diria que assim, como eu defino o corpo? O corpo é um veículo. O corpo é uma usina de energia. Ok? Melhor. O corpo não é uma usina de energia. O corpo, na verdade, ele é uma máquina, ele é um veículo. Ok? Usina de energia é o Espírito Santo. Ok? Usina de energia é o Espírito Santo, que alimenta o nosso corpo com vida. Ok, queridos? Então, esse corpo, ele se auto-mantém. Ele tem toda uma preocupação para se manter. Pode ver que quando você tá doente, o corpo já, praticamente, ele começa a amortecer as suas funções e você já quer deitar para descansar. Então, é o corpo preservando-se para poder recuperar aquela área falha. Né? Se você quebra uma perna, o corpo se regenera, o osso se une, a pele se reconstrói. Né? Então, as coisas, né? Só uma coisa que eu não vi até agora que não se recuperou, é o meu cabelo, que caiu e não voltou mais. Fora isso, tudo recupera, queridos. Então, é isso que nós temos que estar olhando. Existe o corpo, ele se trata. Ele é aquele que, quando está em perigo, ele avisa. E avisa como? Pela dor. Então, a dor é uma sirene. A dor é um alerta. A dor é um aviso que alguma coisa não está bem. Enquanto não melhorar aquilo, vai ficar latente aquela dor, né? Aquele sentimento de sofrimento. Tá bom? Então, o importante é isso, entender que o corpo é uma máquina que se preserva. Ela procura se preservar. Como? Mantendo a saúde do corpo. A saúde, então, é a condição básica de manutenção do corpo. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso depois. Então, veja cuidado que a própria palavra tem saúde do corpo. Tá? Aí, Provérbios 4, versículo 20, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Aqui está falando o seguinte: atente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te ensina a você ter um corpo saudável. Então, se você for fiel à palavra de Deus, o teu corpo será saudável, se for obediente à palavra de Deus, ok? Então, a saúde é uma coisa que é preservada por Deus pela palavra, ok? Além do corpo que se mantém, o homem tem uma segunda estrutura chamada razão. A razão do ser humano. E isso é algo muito sério, queridos. Que a razão não é uma parte física, mas é uma parte conceitual do ser humano. Ok? Então, a segunda estrutura é a razão do ser humano, o seu ego, que é um processo pessoal de interação comportamental consigo mesmo. Então, aqui é a índole do ser humano. É o comportamento do ser humano. Como ele se comporta. Como você é na sua estrutura de ser. Ok, queridos? Então, é muito importante isso. Cada ser humano tem a sua razão. E ela é pessoal, individual. O ego é uma condição pessoal. E o ego tem valores pessoais. Um gosta disso, outro gosta daquilo. Um entende isso, outro entende de alguma outra forma. Então, é muito importante nós entendermos o ego num casamento. Por que o casamento dá tanta briga depois de certo tempo de conhecimento? Porque as pessoas elas começam a preservar a sua identidade e começam a ter conflitos de identidade. Então, o ego é a identidade pessoal da pessoa. Um é mais limpo, o outro é mais sujo. Um é mais organizado, o outro é mais bagunçado. Um é mais correto, o outro é mais, né,
faz falcatrua. Então, índole. Então, ego tem a ver com índole, tem a ver com perfil, tem a ver com caráter, tem a ver com a personalidade da pessoa. O que a pessoa é, de fato, como ela se comporta. E comportamento não é só público, é comportamento, às vezes, muitas vezes, sozinhos. Como você se comporta sozinho. Tá claro? Porque uma coisa que você tem que guardar já a partir de agora é que nunca estaremos sozinhos, em lugar nenhum. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os guardam. Então, ao nosso lado sempre tem anjos de Deus. Mas os demônios estão ao nosso derredor, procurando uma brechinha para penetrar. Então, aquilo que é a minha razão, isso não tem ninguém aqui, estou na minha casa, estou sozinho, vou fazer uma besteira. Ele pode fazer muitas besteiras, né? Sozinho. Mas, quando a pessoa acha que está sozinho, ela se engana. Porque é um mundo espiritual em volta dela, ativo, influenciando, motivando, né? Ativando coisas erradas na vida da pessoa. Então, a razão, ela é um ambiente em que a pessoa forma os seus valores pessoais, né? Do jeito que é, do jeito que pensa, né? A forma de ser. Ok, queridos? Então, lá em Gênesis 4, versículo 6 a 7, mostra aquilo que é o ego de Caim. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus está falando, Caim, a tua índole é má. E por que a tua índole é má? Porque você tem a propensão a fazer besteira, Satanás está na tua porta para te incentivar e te motivar a fazer besteira. Entendeu a guerra, queridos? Entendeu a batalha? Quer dizer, a pessoa tem uma índole má, ela não considera as pessoas, porque o ego, ele luta para si mesmo, não tem nada a ver com os outros, né? Eu quero que você pense uma coisa comigo. Porque um exemplo, né? Aquela Aristófanes matou a mãe e o pai. Né? Uma filha matar mãe e pai. Que leva um pai a jogar uma criança de 4 anos de um prédio de 17 andares. Que leva a pessoa, né, a matar a esposa, feminicídio. Então, isso é o ego, é a razão. A razão dele, né, está maior do que qualquer relacionamento. Então, razão e relacionamento não combinam, tá bom? Razão é algo egoísta, algo pessoal. Não feche o seu vídeo. Estou de olho aqui. Essa parte do ser natural estabelece um processo de autodefesa com ataque, com objetivo primário e totalmente instintivo de preservação. Eles fechem o som, por favor. Não feche o vídeo, feche o som. Também é demonstrado no ego a condição de competição e levar vantagem, de sobressair em relação a qualquer outro concorrente que aparecer nas diversas áreas. Querido, o que eu estou falando para vocês é coisa muito séria. Por quê? Se eu não tratar isso, nós vamos ter atitudes que potencializam e favorecem o inimigo a agir na nossa vida. Ou então, entenda, é a índole da pessoa que propicia a falha, a batalha. Então, você tem famílias que são que há alguém que é opressor da família. Aquela pessoa que manda, que oprime os filhos, que bate na esposa. Ou você tem aquela esposa que é violenta, faladeira, sabe, que é a pessoa que ela é egoísta. Então, o egoísmo, todo o egocentrismo é a ação do ego. E é uma porta aberta para a ação de demônios. Ok, querido? Então, é importante entender isso, porque na hora que nós vamos falar de ações demoníacas, você vai entender onde que a área está agindo. Tá bom? A terceira, então, falamos primeiro do corpo, falamos da parte da razão, que é o ego, e agora a terceira parte. A terceira estrutura é a estrutura relacional. Isso é, a capacidade de interrelacionamento com outro ser, envolvendo sentimentos, dominação e sujeição. Amém? Aqui está uma grande encrenca. Então, Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja só,
falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus falou, o homem vai se relacionar com o seu parecido, né? Então, Deus fez uma mulher para que o homem pudesse se relacionar, ter filhos, né? E continuar. E aqui, ó, Gênesis 3,16. E disse a mulher, multiplicarei sobre modo de sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não, querido, não sai da live, não. Isso é verdade, é Bíblia, né? Então, entenda, é a questão não só de relacionamento, mas a questão daquele que se sobressai, aquele que tem autoridade e aquele que está submisso à autoridade. E aí é onde está um nível de batalha muito forte. Pela questão de eu não me sujeito, eu não aceito, eu não submeto, eu não entro, né? Só tem que ser do meu jeito. Então, o que é isso? Nós vivemos uma guerra, uma batalha, exatamente de quem manda mais em quem. Não é isso na tua casa? Não é isso na própria igreja? Não é isso no trabalho? A disputa de posição, a disputa de quem vai ocupar o cargo, a disputa de quem é mais queridinho, a disputa de quem é o melhor, quem é mais bonito, quem é mais formoso, quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem é mais inteligente. Então, e essa disputa é devido à capacidade de relacionamento com o ser humano, um com o outro. E nesse relacionamento, existe uma condição terrível de disputas. Ok, queridos? E pela disputa, nós temos situações de até morte, né? Eu não fui com a tua cara, não gostei do teu jeito, e aí, por isso, aconteceu como Caim. Eu vou te matar, tá bom? Mas não para por aí. A explicação da composição do ser natural, criado por Deus. Quarto lugar. E também concedeu uma porção de fé para cada ser humano, estabelecendo a quarta estrutura, que é a estrutura da crença. Então, entenda, o Deus criou a parte humana, que é a carne, a razão e o relacionamento, e criou uma parte para interagir com o ambiente espiritual, porque nós vivemos um ambiente natural e espiritual, e a mente, ela é um ambiente que trabalha com as duas áreas, tanto a área natural quanto a área espiritual. Na mente, você tem percepção espiritual. Tem algumas pessoas que, guarde bem isso, estou vendo pessoas que estão completamente deslocadas, está comendo, está distraída, né? Então, nós temos que entender, né, que algumas pessoas, elas têm essa crença, essa capacidade mental de perceber o mundo espiritual com mais facilidades. Então, a pessoa, ela vê seres espirituais, vê anjos, vê demônios, porque Deus deu a ela essa porção mais aguçada. Então, ela tem percepção do mundo espiritual de forma mais fácil. Outras têm percepção mais complicada. A maioria tem a percepção espiritual mais fechada. E para isso existe a palavra e os dons de Deus que vai nos abrir a percepção. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar muito sobre dons. Ok? Mas tem pessoas que naturalmente ela consegue ter mais sensibilidade. E por não entender, ela se assusta, ela tem traumas por causa disso, porque é um mundo espiritual ativo. O mundo espiritual é muito ativo e Deus permite que o homem tenha essa conexão com o mundo espiritual. Então, olha aqui, ó. Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que nos foi dada, que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, a crença é algo natural, é algo que a pessoa nasce com isso. Então, você nasce com a capacidade de crer em alguma coisa que é oculto, alguma coisa que não é natural, ok? E aí que está uma grande brecha, porque Satanás vem criando fantasias, vem criando ídolos, vem criando fantoches, vem criando, né, uma série de heresias para a pessoa acreditar. Então, um acredita em bruxo, outro acredita em duendes, outro acredita em pirâmide, outro acredita em ET, outro acredita no Corinthians. Cada um acredita numa coisa, né, estranha. E isso é complicação, porque poucos acreditam em Deus. Tá? Então, essa área de crença é para que nós possamos nos ligar a Deus. Nos ligar a Deus.
ok? Só que em vez das pessoas se ligarem a Deus, ela vai se ligar a demônios, tá bom? Então, para complementar, a quinta parte do ser humano é o seu espírito, que tem a possibilidade de interagir com o Espírito de Deus. Então, Jó 32:8 diz, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Ok? Então, resumindo, um ser humano, a mente de um ser humano, ela é composta, então, pelo ser corpo, azulzinho, o ser ego, razão, que é o vermelhinho, o ser relacional, que é a alma, o ser crença, que é o verdinho, e o ser espiritual, que é o laranjinha. Tá bom? Eu quero que você guarde bem isso e trabalhe a partir disso. Nós vamos trabalhar em toda a nossa estrutura, né? Em toda a nossa estrutura de formação. Porque aqui que está, queridos, a ação do inimigo. Eu vou aqui no final, vou mostrar exatamente uma outra imagem. Tá aqui, ó. Então, isso. Aqui, ó, só vou diminuir um pouquinho para ficar mais visível. Então, preste atenção nessa imagem, queridos. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Então, nós temos aqui, ó, o corpo, que é essa mulher, o ser carnal, que é uma pessoa irritada, o ser relacional, que é essa pessoa abraçando, e o ser crença, que é aquele que acredita em alguma coisa. Os demônios, eles agem exatamente no corpo, na carne, na alma e na crença. O Espírito Santo age no ser espiritual. Então, guarde isso, queridos. O Espírito Santo não trabalha na ação, na condição natural do ser humano. Ele trabalha no ser espiritual. Deus concede coisas espirituais a espirituais, para que o ser espiritual interaja nessa parte natural. Tá bom, queridos? Então, esse é um bom exemplo daquilo que é a relação. A área que Satanás age, portanto, a área que nós vamos ter batalha, é a área carnal, a área do corpo, a área almática, a área de crença, enquanto o nosso espírito vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, desde que receba o alimento correto. Enquanto o corpo recebe alimento natural, que é a comida, ok? O ser espiritual recebe alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, o que significa isso? Se um ser, você não se alimenta da palavra, você não lê a palavra de Deus, você não estuda a palavra de Deus, o seu ser espiritual é fraco. E se o ser espiritual é fraco, o teu corpo é forte. Vou falar de novo. Quando o ser espiritual é fraco, o ser natural é forte. E aí o ser natural vai fazer tudo aquilo que são condições naturais. Vai fazer tudo aquilo que são condições que o mundo faz. Então, o mundo é natural, faz coisas naturais. Nós somos espirituais, temos que fazer coisas espirituais. Mas só podemos fazer se estivermos fortes espiritualmente. Como você é forte espiritualmente? Através do meu espírito. Através daquilo que é a obra de Deus pelo meu espírito tem que receber palavra, alimento espiritual todos os dias. Então, você que está na batalha, já entenda a primeira estratégia para ser forte espiritualmente. É ler a Bíblia todo dia. É meditar na palavra todo dia. É estudar aquilo que você recebe. Porque lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, a nossa prosperidade está em meditar na palavra de Deus, está em estudar a palavra de Deus. Então, como você vai vencer uma batalha? Aprende isso. Você vai vencer uma batalha porque o teu ser espiritual está forte e ele vai ter domínio sobre o ser natural. E a partir daí, você passa a ter resistência contra o diabo. Nós vamos falar muito sobre isso. Amém? Vamos falar muito sobre isso. Que a vitória, entenda, queridos, o ser natural não se converte. O ser natural não se converte. Você
vai passar anos de igreja, eu tenho 32 anos de igreja. Você, não sei quantos anos você tem de igreja. Então, nesses 32 anos, o que eu tenho que fazer é me fortalecer espiritualmente para que eu resista, para que eu sufoque a minha carne, crucifique o meu ser natural. Então, o ser natural tem que diminuir para que o espírito cresça em mim. Ok? Porque uma carne forte, um ser natural forte, ele sufoca o Espírito Santo e o demônio tem muito espaço para atuar. Ok? Então, Deus está te dando estratégias, está te dando dicas importantes que você vai entender depois quando nós falamos das ações demoníacas, como Satanás cria ciladas. Que ciladas a pessoa pode cair? Exatamente, ela vai cair em ciladas se tiver o que é a sua carne potencializada, ou uma das partes do seu corpo potencializado. Aí ela cai facilmente em ciladas. Caso contrário, ela vai ter resistência contra o diabo. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, resistir ao diabo e ele vai dar no pé. Como é que eu resisto? Pelo meu ser espiritual. Amém? Olha a dica que Deus está te dando, aprenda isso, porque é muito importante. Voltando lá, né? Então, queridos, nós temos que compreender que o nosso ser espiritual, esse conjunto que na nossa mente determina as decisões, está entendendo agora? Então, as decisões podem ser determinadas pelo corpo, porque o corpo está doente, o corpo está cansado, o corpo quer comer, né? Então, já viu o marido quando chega em casa, depois do trabalho? Não fala nem boa noite para a esposa, vai direto na geladeira, né? Porque o corpo comanda a vida dele. A mulher que sempre tem razão, não, mas tem razão, né? O ser relacional, que é a pessoa dependente, não, eu preciso, sou carente. O ser crença, que crê em qualquer coisa, ou o ser espiritual. Então, já é a primeira preocupação. Quem está dominando na tua vida? Hoje, responda isso para você. Quem domina? Você. Você é uma pessoa muito que segue aquilo que você come muito, você é uma pessoa muito preguiçosa, uma pessoa muito, né? Então, uma pessoa cheia de razão, uma pessoa que depende muito dos outros, quer mandar nos outros, ou uma pessoa que acredita em fantasma, em um monte de coisa, ou você é uma pessoa espiritual, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Porque, de repente, dependendo da tua resposta, você já vai identificar o tipo de batalha que você está enfrentando. Ok? Vamos trabalhar agora um por um desses seres. Ok? Depois a gente vai entrar em outros níveis. Então, vamos conhecer os detalhes de funcionamento de cada parte da estrutura de funcionamento do corpo. Então, hoje, eu só vou falar do ser corpo, tá? E depois a gente vai trabalhar nos demais, tá? Então, hoje eu vou falar do ser corpo. Então, o corpo do ser humano é uma estrutura complexa e muito bem elaborada por Deus, né? E o corpo tem linguagem. Entenda, queridos. O corpo, ele fala, se expressa não somente pela boca, tá? Então, a linguagem, quando você está com frio, calor, arrepio, dor, atuação dos sentidos alimentando o cérebro e a expressão pela face ou por movimentos, ok, querido? Então, aqui, ó, nós temos diversas expressões que elas dizem sozinho. Mas aqui fala, o último, ó, eu sou bonzão. Do meio, eu não quero ouvir. De cinza, não, eu não aceito isso. E a de branco aqui fala, não vem não, que comigo não cola, ok? Então, são expressões que falam. Então, o nosso corpo, ele expressa muitas coisas. E nós temos que avaliar o que o nosso corpo está expressando. Não somente pela expressão dos braços, da expressão do rosto, mas principalmente pela nossa vestimenta. Ok? Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos falar sobre a parte mental, a parte do corpo. Ok? Então, anote aí que isso é detalhe rico. Anote tudo que você está vendo. Então, tira a fotografia. Tira uma foto. Quais são as condições para manter o corpo? Então, o corpo precisa de equilíbrio, de subsistência. Então, o corpo precisa de equilíbrio. Anote isso aí. O corpo precisa andar em equilíbrio. Porque qualquer coisa que você tira o equilíbrio do corpo,
você é afetado instantaneamente. Então, o corpo precisa de alimento equilibradamente. Precisa de sono equilibradamente, descanso, limpeza, saúde, necessidade física e exercícios físicos. Porque necessidade física é, né, a evacuação. Então, o corpo, ele tem toda uma questão de manutenção, né? Então, é uma questão de equilíbrio. O corpo, ele atua interagindo no ambiente da Terra, no ambiente espiritual, por adaptação. E o corpo tem a percepção, os sentidos. E o corpo tem a capacidade da multiplicação através da relação sexual. Então, a relação sexual é uma condição corpórea natural, né? Então, faz parte da condição do corpo a relação sexual, como é o alimento, como é o exercício físico, como é outra coisa. Então, o pecado não está na relação sexual. O pecado está na contaminação, naquilo que é a promiscuidade. Então, é importante saber que a relação sexual é uma parte que compõe a nossa condição de ter um corpo saudável. Amém? Agora, quais são as deformações do corpo? E aí, aqui começa exatamente as batalhas espirituais. Tá? Então, a falta de alimento ou a glutonaria. Então, quando a pessoa não come, como é o nome daquela doença? Quando a pessoa não come muito, ela come muito pouco, é a anorexia. Anorexia, né? Então, aqui, ó, vou até anotar isso. Então, a anorexia é uma coisa... Então, o corpo do ser humano tem que ter equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Quando você come menos ou come mais, o equilíbrio é quebrado. E quando quebra, a estrutura é afetada. Então, você está comendo muito e comendo fora de uma qualidade, você está afetando o seu corpo. Então, não é o demônio, né? É a tua forma de se alimentar. Porque tem uma coisa que no corpo que nós vamos tratar isso, tá? Enfermidades são a enfermidade são ações espirituais. Ó, eu vou colocando aqui. Então, enfermidade é uma ação espiritual que afeta o corpo. Doença é uma deformação do corpo. Tá? Então, doença é aquilo que é problema do corpo físico e enfermidade é problema espiritual. Ok, queridos? Então, é muito importante estar gravando isso. E as doenças podem ser mentais, traumas, tiques, ou corporais, cardíacos, estomacais, um monte de coisa. Né? Então, a pessoa pode ter uma deformação, uma paralisia, morte, mas o que eu quero que você entenda, obsessões. É aqui que eu quero parar para analisar depois, né? Então, eu coloquei algumas aqui. Tá? Obsessões. Até o masoquismo, ele entra como obsessão. Tá? Então, glutonaria, vício de bebida, vício de cigarro, vício de drogas, vício, masoquismo e também a parte do... Oh, meu Deus, promiscuidade. Promiscuidade. Então, o corpo só está bem quando está equilibrado. As condições do corpo têm que funcionar em equilíbrio, em exatidão. Qualquer desvio que você dá para cima ou para baixo, existe se provoca uma deformação no corpo. E aqui estão exatamente as obsessões, porque opa, desculpa, queridos. A obsessão, ela é estabelecida, tá aqui, ó, na busca de prazer além do normal. Então, o corpo, ele é satisfeito com a normalidade. E ele tem um prazer normal. Mas a busca de um prazer superior
traz exatamente o vício. E esse vício, ele é estimulado pelo ser humano, ele é motivado por demônios. Tá? Então, nós vamos estudar isso com mais profundidade, mais para frente. Ok, queridos? Mas eu quero que você entenda isso. O vício é uma deformação do corpo. Por quê? O que acontece? Quando você come, quando você usa um perfume, quando você usa alguma coisa, alguns neurotransmissores são acionados. E o neurotransmissor vai gerar a sensação de prazer pelo equilíbrio. Então, é gostoso você comer, como uma picanha, come uma salada bem, né? uma salada, uma Caesar salada, né? Come uma salada gostosa, você come, né? De repente, né? Uma comida gostosa, que cada um gosta de ter um tipo de comida, aquilo satisfaz o teu corpo. Agora, quando você perde o controle e começa a comer exageradamente, começa a alimentar o corpo com química exageradamente, começa a colocar coisas que não devem no corpo, isso traz uma contaminação. E por que traz a contaminação? Exatamente porque ele traz prazer. E esse prazer é exatamente a condição que estabelece o poder da decisão. Então, o corpo vai gritar. Ao invés de trabalhar, eu vai lá para a biqueira para comprar uma droga, né? E dar uma pitada. Ao invés de trabalhar, vai lá no teco tomar um trago, porque, né, já vamos tomar um trago antes de trabalhar. Então, isso gera uma obsessão. E obsessão é vício. E o vício passa a ter controle sobre o corpo. A mente... Então, voltando aqui, ok. Então, você entender agora de uma forma... Então, entenda, aqui está todas as partes do corpo. O corpo passa a dominar, fala, eu quero ser satisfeito. Eu quero satisfação. Eu quero essa droga, eu quero esse cigarro, mesmo que o cigarro esteja afetando o corpo. O prazer daquela nicotina é maior, né, do que a responsabilidade de evitar. Então, a pessoa sabe que tem que evitar, mas o prazer que gera, a dopamina que gera, a serotonina que gera, né, a adrenalina que gera, dependendo do produto, vai fazer com que o corpo fale, eu preciso disso. É a mesma coisa, você pode comparar quando você está com fome. Tem pessoas que, quando estão com fome, ela perde, assim, ela se torna estúpida. Ela fica nervosa. Quando ela está com fome, dá dor de cabeça. Então, isso que é o corpo administrando a vida da pessoa e falando, eu quero ser satisfeito, eu quero comer, eu quero dormir, eu quero o corpo tem que se cuidar. E quando isso não tem controle, simplesmente o corpo começa a dominar, Satanás encontra um prato cheio para administrar esse corpo. Estão entendendo, queridos? Então, tudo parte do quê? Da condição de equilíbrio. Você precisa fazer ginástica. Quantas vezes você ameaçou fazer ginástica? Fala para mim. Bispo, não, segunda-feira eu vou fazer ginástica. Mas não falou de que ano, né? Não, que eu vou fazer aquela dieta light, né? Vou fazer aquele jejum de 15 dias, bispo. E aí, estou esperando até hoje, né? Por que não consegue fazer um jejum que é tão importante para você, cristão? E o jejum é de, no mínimo, 7 dias. Pelo menos uma vez por ano, fazer um jejum de 7 dias. Por que não consegue? Por que não consegue passar uma noite em claro e ir para uma vigília? Por que não consegue? Porque o corpo está gritando, é uma batalha. E ele falou, eu comando, eu vou dormir, não quero nem saber, que se dane o mundo espiritual. Então, alguém que não consegue ficar acordado, não consegue fazer jejum, não consegue ter equilíbrio nas suas decisões, é porque o corpo está comandando, e aí que está o grande risco. Porque quem é o senhor do corpo? Amém, queridos? Então é muito sério esse primeiro nível de batalha, né?
Eu estou falando uma parte só, né? Então, vamos falar hoje sobre o corpo, porque já são 22h40, preciso terminar. Mas tem muito que falar sobre isso. Mas eu só lancei isso para a gente começar, para você começar a imaginar corretamente as guerras. Você nunca tinha visto por esse foco, né? E eu falei só de um ser, tá? Eu vou abrir agora para que nós possamos discutir um pouquinho esse assunto. Perguntas. Dúvidas. Vocês entenderam o conceito daquilo que representa um nível de batalha, né, na mente? Nível de batalha pessoal. Então, de novo, como as pessoas são derrotadas pessoalmente, entenda? A batalha é na carne. O bispo, Existe e onde entra o livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Peraí, o que tem a ver com livre-arbítrio agora? Não entendi. A vontade, as vontades do corpo. O senhor falou das vontades do corpo, das vontades. Mas e o livre-arbítrio, onde é que entra? Ele entra em outra ponta. Eu não classificaria o livre-arbítrio aqui, mas vou te explicar do livre-arbítrio. Né? O Tudo bem. livre-arbítrio é a capacidade de você... Deus criou o ser humano. Ok? Deus criou o ser humano. Né? E deu ao ser humano a capacidade de ser autônomo. Isso é livre-arbítrio. O ser humano... Quer dizer, então, ele pode fazer as coisas sozinho. Ele não precisa perguntar para Deus. Ele não depende de Deus para fazer. Pode fazer as coisas sozinho. Isso é livre-arbítrio. Você não depende de Deus para fazer. Ok? Deus abençoe. Então, com isso, agora, cabe a você decidir o que você vai fazer. Ter sabedoria para poder equilibrar, para poder administrar o seu corpo, a sua vida, todas as áreas do seu corpo, você tem que administrar sozinho. É isso que é o livre-arbítrio. Você falou, eu quero viver sozinho, sem Deus, tá bom, legal, você pode viver sem Deus. Mas como é que você administra agora o seu corpo? Não foi isso que eu quis dizer, não. As vontades, eu estou falando, o senhor falou das vontades. Não, então, por isso que eu perguntei. Não, entendi. Mas eu já entendi já. Entendeu? Então, você tem o direito de decidir. E aí, Deus fala, lá em 1 Coríntios 6, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, eu posso todas as coisas, mas não vou me deixar dominar por elas. Entendeu? Só que as pessoas se deixam dominar pelos prazeres. E aqui uma coisa que eu não mostrei para vocês, tá? Eu mostrei, mas vocês perceberam. Uma das coisas que tem no prazer é o masoquismo. O que é o masoquismo? Quem pode me responder aí? É isso mesmo, é ser corintiano. Prazer através da dor. Desculpa, eu não entendi. Prazer através da dor? Então, corintiano, traduzindo, corintiano. Entendeu? Gosta de sofrer. Brincadeira, se tem corintiano aí, gosto de você, te amo, pelo amor de Deus. Vamos entrar em batalha. Então, é o prazer através da dor. Quer dizer, a dor no corpo causa prazer. Dá para entender uma coisa dessa, queridos? A pessoa se espeta, puxa, estica, e ela tem prazer nisso. Quer dizer, gera serotonina, gera deformado. Né? A gente poderia falar muitas coisas, vamos falar no futuro, muitas coisas detalhadas. A pessoa encontra prazer nisso, mas encontra porque é um prazer manipulado. Aí entra a manipulação do prazer, que é a química, ou então através da deformação dos valores da carne do ser humano. Amém, Cristo? Então, é muito sério isso. Próximo a fazer pergunta, quem quer? Me ajuda aí. Eu quero fazer, Bispo, uma pergunta. Peraí, o Jorge Aparecido está primeiro. Bispo, primeira pergunta da Bispo, Kátia. eu gostaria... Bispo, a primeira pergunta é da Kátia. Tá bom, então. Kátia. Bispo, se for eu, a Kátia, é que tem duas Kátia aí, mas eu levantei sem querer. Desculpa. Não quer aproveitar e fazer pergunta, Kátia? Não, hoje eu estou mais ouvindo. Eu estava fazendo a minha bebê dormir. Próximo, Bispo, então, é o sobre... Francisco, Bispo. Francisco. Francisco? Próximo. Jorge.
Bom, Bispo, eu gostaria de saber a respeito daquilo que falou no início, né? Que é em relação à essência da pessoa, né? A índole da pessoa. A pessoa nasce com índole ruim ou é durante a formação da família? Entenda, a índole, vamos entender o que é índole. Índole é a identidade da pessoa. Cada pessoa, ela tem uma identidade pessoal, né? Então, ela tem uma forma mais forte. Então, a índole é assim, eu sou mais resistente, mais cascadura, ou sou mais maleável. Então, a índole vai de cascadura até uma pessoa bem maleável, ok? Agora, eu vou transformar isso no meu dia a dia em coisa boa ou má. Muitas vezes, ser cascadura é bom, ser um comandante de um exército, se você tem uma pessoa que disputa uma batalha, um boxe, você tem que ser cascadura, você tem que ser, né? Não adianta ser carinhoso, pode bater que eu gosto, né? Então a índole não é má, ela tem uma índole resistente ou tem uma índole mais maleável. E ela vai aprender a administrar a vida pela índole que ela tem. Então, geralmente, as pessoas, por não entender a capacidade que ela tem, ela usa a índole violenta para maldade. E ela usa a índole de beneficência para dependência. Então, as pessoas, elas administram mal a capacidade que têm. Entendeu? Entendi, mas parece que tem gente que nasce com a índole ruim, que não quer mudar de jeito nenhum. Ela nasce com a índole resistente. Desde criança, ela apresenta a índole dela. Desde criança. Então, criança é resistente, então, ela está mostrando a índole dela. Se não for administrada, ela administra a casa. Quando criança. Ela administra a casa. Entendi. Entendeu? Por quê? Ela tem uma pegada forte. E qualquer ser humano, tendo espaço, que domina. Entendeu? Então, alguém que está tendo pegada forte, os pais não souberam administrar aquilo, pum, acabou, perdeu o controle. Então, não é a criança. É o ambiente que não soube administrar isso. E a criança vai se aproveitar, né? Outra é mais suave, mas não implica que ela é. Os suaves, os relacionais, também são manipuladores. Entendeu? Então, cada ser humano é manipulador. Nós vamos falar sobre isso. Nós falamos sobre a capacidade da alma, aí vocês vão se assustar. Quem tem cabelo vai perder o cabelo. Vamos falar sobre alma. Cuidado aí. Né? O João Henrique, o Jorge, nós estamos ali, já perdemos os nossos. Mas é sério, ainda não cheguei nos outros pontos. Cuidado, o ser humano é uma bomba ambulante. O ser humano é uma bomba ambulante. Olha o que aconteceu em Israel. Como que você imagina? Ainda não falei sobre ego, né? Aí você vai entender. Aí nós vamos falar do Hamas. Quando eu falar sobre ego, nós vamos falar sobre o Hamas. Mas só adiantando. Como que um ser humano pega uma criança, corta a cabeça, corta a metade da criança, está matando a família inteira, e sai festejando. Entenda aqui, eu quero que você entenda. Sai festejando, comemorando. Vamos falar sobre isso. Na próxima aula, a gente trata sobre perceber que a coisa é séria. Batalha espiritual é muito séria e depende dessas nuances, desses detalhezinhos tão pequenininhos, mas que faz toda a diferença. Então, é importante a gente falar sobre a batalha do corpo. Está claro, queridos, que o corpo ele tem uma série de condições que é o vício, que é exatamente o sair do equilíbrio. Tá? Então, uma pessoa que ela tem uns pneuzinhos a mais, pessoa que ela anda doente o tempo todo. Quer dizer, você tem que desconfiar se você está doente o tempo todo. Tem que desconfiar, né? Se você é uma pessoa que não tem força, não tem capacidade de fazer coisas espirituais, jejum, né? Assim, poder acordar de madrugada para orar. Você não sabe, as coisas espirituais são difíceis para você, porque o teu corpo não permite. É para desconfiar. Isso é batalha. E você está perdendo no corpo. Seu corpo passa a ser doente. Ou então, passa a ter enfermidades. Vamos falar sobre isso, tá? Quem mais? Próximo. Próxima, Elis.
Boa noite, bispo. É Só fala se Elisângela. você abrir a tela. Eu tô aqui, espera aí, pobre. Que a Elis está de bobs, querido. Boa noite. Eu tô aqui encostada no sofá. Bispo, eu quero agradecer por essa palavra maravilhosa. Eu até anotei umas coisas aqui para poder acompanhar melhor, porque é bem assim. Tem muitas coisas bem importantes, né? É esclarecedora. O que acontece? Eu queria entender, porque assim, a gente entender como que a gente sabe que está andando em santidade com o Senhor, porque a gente ouve toda essa palavra, busca, né? Lógico que tem as nossas falhas, mas tem aquela sensação de não estar fazendo tudo de forma correta. Então, como saber, como entender que a gente está andando em santidade, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida? Então, por enquanto, assim, não falei assim, com relação à santidade, não trabalhei sobre esse ponto, vou trabalhar mais para frente. Mas agora, principalmente, você precisa trabalhar com o assunto de hoje, é equilíbrio. Por quê? Vamos trabalhar uma coisa. Abra comigo todos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos, rapidamente. Romanos 12, 1. Se alguém não achou, está depois de Gênesis, tá? Cansada como que eu chego. Estou tentando assistir, né? Comprei um bocado de coisa. Reunidos, o seu som está aberto, reunidos. Cuidado, vai conhecer seus segredos, hein? É melhor essa. Então, Elis, cadê? Elis sumiu? Fala, Elis. Leia para mim. Tá mudo, Elis. Eu não peguei a Bíblia. Tô com Tá bom, Elis, eu leio para você. Ó, preste atenção. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Você apresentar o seu corpo para Deus, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós tivemos o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do nosso corpo. Como? Se alimentando corretamente. Então, qualidade no que entra no nosso corpo. Qualidade na expressão do nosso corpo, na nossa vestimenta. Qualidade no equilíbrio das nossas ações do corpo. O falar, o viver, o ser, o olhar. Então, todo o corpo tem que estar em equilíbrio, né? Que eu devo precisar cultuar a Deus com o meu corpo, ok? Então, pessoas que são glutões, né? Ela é coxinha, tudo, né? Tudo que é gordura. Ai, bispo, quero picanha, mas não é eu como a gordura da picanha. Jogo fora a carne, né? Aquela pessoa que toda hora, quando, assim, ela está se alimentando daquilo que dá prazer, que é gostoso, né? Salgadinho, aquelas coisinhas assim, muito açúcar, muito sal. Então, a pessoa ela vai desequilibrar o seu corpo, porque o corpo se adapta. Nosso corpo tem um processo de adaptação, ele precisa disso, né? E essa adaptação é terrível, porque ele pode se adaptar de forma correta ou se adaptar por bem ou por mal. E a adaptação gera uma condição de desvio. Então, imagina o seguinte, a pessoa que gosta de coisa salgada, é batatinha salgada, é tudo salgado, é salada salgada, tá bom, o corpo passa a depender daquele sal. Qual o desequilíbrio? Pressão alta. A pessoa, ela gosta muito de tudo doce. Qual o desequilíbrio? Diabetes. A pessoa gosta de muita gordura, porque gordura dá prazer. Gordura. Qual o desequilíbrio? Problema coronário. Entendeu? Então, o corpo se adapta, vai acumulando gordura, vai desviando, vai entupindo as veias, vai desviando as funções, e aí depois tem as consequências. Então, nós temos que cultuar o corpo. Então, por isso que, por exemplo, jejum é saudável, jejum é limpeza. Jejum é limpeza corporal.
As pessoas... então, o jejum é consagrar a Deus no corpo, porque eu limpo o meu corpo. Então, o jejum é ter equilíbrio do corpo. Jejum é ter domínio sobre o corpo. Então, o jejum honra a Deus porque eu estou purificando o meu corpo para mostrar que Deus tem domínio. Então, eu estou retornando o meu corpo à condição correta para servir a Deus. Porque tem pessoas que não conseguem mais jejuar porque o corpo dela está tão desequilibrado, está tão deformado, que o corpo está exigindo prazer. Imagina ficar um dia sem comer. Ah, me dá dor de cabeça. Ah, mas me dá uma náusea. Ah, mas me dá tontura. Sim, mas passando aquele dia vai ter normal, vai equilibrar. Então, então, a pessoa vence essa barreira do desequilíbrio, passa a ter normal, ela é limpa e passa a ter uma vida normal. Mas para vencer, tem que ter o quê? Esforço. O reino dos céus é conquistado por esforço. Então, nós temos que ter a capacidade de fazer jejum, pelo menos, mas jejum, queridos, jejum o que eu falo, jejum é deixar de comer. Qualquer outra coisa é, na verdade, propósito, tá? Jejum é deixar de comer literalmente. O dia inteiro. Ok? Senão é parcial, é outra coisa. Então, o que o Senhor fala na palavra é jejum de comida total. Assim, pode só tomar água, né? Mas jejum total. Então, no mínimo de 3 dias, no mínimo de 3 dias, né? Mas dela 7 dias até 40 dias, dependendo do equilíbrio. Mas tudo com ordem e decência. Tá bom, Elis? Respondeu? Amém. Tá bom? Amém. Obrigada. Próximo. Próximo, Soraya. Soraya Moraes. Desculpa. Soraya Miranda. Boa noite, Bispo, e a todos. Então, como o senhor estava falando sobre o corpo, né? No início, antes da queda do homem, então, o corpo, quando Deus nos fez, né, fez Adão e Eva, o corpo era pleno, né? Ele não tinha todas essas complexidades. Era assim que acontecia. E aí, com a queda do homem, nós mesmos, a gente sempre coloca, às vezes eu mesmo não me entendo, porque a gente não tem essa mania, não tem esse jeito, essa cultura de reflexão, né? De colocar as coisas assim, de separar para poder discernir. Aí, como o senhor estava lendo aqui, depois eu li esse pedaço, daqui de Romanos, que fala, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Quer dizer, a renovação da mente que vai trazendo toda essa ciência do que acontece com essa complexidade do nosso corpo, não é isso? Exato. Eu vou usar esse versículo 2 no final. Quando eu falar de todas as partes da mente, aí eu vou usar o versículo 2. Nós temos que ressignificar, restaurar todas elas. Então, primeiramente, o corpo. Então, hoje estamos trabalhando o corpo. Então, que batalha você está sofrendo no teu corpo? Por que você não consegue fazer jejum? Por que você não consegue passar uma noite inteira servindo a Deus numa vigília? Porque você, de repente, não tem um equilíbrio para assim, na tua vestimenta, na tua forma de se comportar no teu corpo, né? Nos seus gestos, na expressão do teu rosto, na tua fala. Então, o corpo é tudo isso, é fala, é gesto, né? É uma série de condições que tem que ser, hoje, vocês têm que pensar nisso. Porque é aquilo, entenda o seguinte, Satanás não tem direito a nada, ok? A não ser que encontre uma brecha. É a mesma coisa assim, por que um cachorro entra numa casa? Cachorro de rua, um vira-lata, entra numa casa. Quando ele encontra a porta aberta. Encontra a porta aberta. Por que o demônio entra numa pessoa? Porque encontrou a porta aberta. Conforme nós vamos trabalhando, Cris, o que mais você vai ver é porta aberta. Então, o inimigo, assim, tem muita facilidade de entrar, mas muita facilidade. Você vai se assustar. Então, aí vai ficar consciente por que o mundo jaz no maligno. Entendeu? Porque é no corpo, é na alma, é no ego. Quer dizer, então, isso é uma série de oportunidades para Satanás entrar. E nós estamos detalhando uma por uma para poder começar a ter ciência e consciência. Né? Do que eu sofro, do que eu faço. Né? Você que não faz jejum, comece a orar hoje, fala, Senhor, me perdoa. Porque significa que a tua carne, ela não é fraca, tua carne é forte.
Isso são fortalezas. Então, sabe quando lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, melhor, anote aí, 2 Coríntios 10, 4. Né? A palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma arma espiritual para destruir fortaleza é o jejum, uma das armas. Porque a fortaleza é a carne forte. Eu tenho que comer tal hora. Eu tenho que, sabe, é aquele, sabe, o corpo domina. Se eu não dormir tal hora, se eu não comer tal hora, se eu não fizer tal coisa tal hora no meu corpo, né? Se eu não vestir, né? Colocar aquela roupinha apertadinha mostrando tudinho, sabe? Quer dizer, então, de novo, é o corpo dominando. Eu queria saber se o senhor vai disponibilizar esse material para a gente. Então, aqui esse material, eu estou montando ele ainda, porque é um material, eu tenho muita coisa. Eu estou juntando um monte de coisa, então no final eu vou disponibilizar para você. Mas por enquanto eu estou montando ainda, você percebeu, né? Estou lendo o material que eu acabei de escrever, né? E tem muita coisa, o material assim, é muito vasto, né? E às vezes eu falo mais para vocês do que está escrito. Eu estou juntando tudo isso, eu quero ter num ponto só. Eu estou aproveitando esse curso para juntar num ponto só. Para mim também é útil esse curso. Tá bom. Entendeu? Uma coisa é ter consciência da coisa, outra coisa é ter isso escrito. Eu quero ter isso escrito, detalhadinho. E aí vocês vão. Por isso que vocês anotem tudo, queridos. Anotem tudo, porque por enquanto eu vou poder passar material. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada, Linda. Quem mais? Próxima era a Simone. Eu não sei se ela desistiu, se ela baixou a mão. Tá, então, próximo. Roberta. Roberta Alves. Boa noite. Uma pergunta, assim, acho que é mais curiosidade minha, mesmo minha. Você está falando muito baixo, Roberta. Fala mais alto, por favor. E o pecado oculto no corpo da pessoa? Tá ouvindo? Só um minutinho. Fala de novo. E o pecado oculto no corpo da pessoa? Pecado oculto no corpo da pessoa. Deixa eu tentar traduzir isso. Agora por mim, agora eu vou tentar traduzir. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Assim, por exemplo, a pessoa tem pecado, mas o enganador engana ela, né? Mas a gente vê que ali tem um pecado oculto. Aí, quando a gente vai orar por ela, o que ela fala? Ela mesmo vomita para fora. Fala assim, eu não liberei perdão para uma pessoa, tá? Por isso que eu estou passando por isso no meu corpo. Então, esse pecado oculto, o culto depende de referencial. É o culto para quem? Tá? Então, quer dizer, pode ser o culto para as pessoas do meu lado, mas não o culto para o mundo espiritual. O mundo espiritual é escancarado, né? Então, não é o culto no mundo espiritual, tudo é muito aberto, né? Então, a pessoa não fala, é uma coisa que a pessoa nem lembra. Então, porque, na verdade, algumas coisas têm a ver com algumas condições que ela herdou, né? Tem algumas coisas que são alianças que ela herdou, mas isso vai tratar no futuro, ainda não é por aqui, né? Não vamos tratar isso agora. Mas se a pessoa... Agora, nós estamos falando do corpo, eu queria me restringir ao corpo, né? Pecado oculto no corpo é difícil imaginar, porque depende da pessoa. Cada corpo é da pessoa, que pode ter, assim, problemas de doença. Isso pode ser um problema que a pessoa não sabia. A mãe dela, a pessoa tinha câncer, né, e passou esse DNA distorcido para a filha, né? A pessoa tinha uma doença genética, passou isso para... Então, esse problema genético, ele é hereditário, né? Tem problemas de pendências espirituais que também é hereditário. Entendeu? Depois eu vou entender, no momento certo, me lembra eu falar sobre isso, não quero falar isso agora, né? Mas é hereditário, porque é uma questão normal, né? Então, o oculto, talvez, se ela não sabia, de repente descobriu que tinha um câncer, descobriu que tinha uma coisa, e na família tinha, né? Então ela começa a perceber, pô, minha tia morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, o irmão morreu de câncer, então é uma tendência, né? Mas o oculto significa ela ter feito alguma coisa e não sabia, alguém fez uma macumbaria, ela tem uma enfermidade,
ou ela está compromissada com alguma coisa, tem uma aliança. Então, é muito delicado. No corpo, né, tem a enfermidade, que é resultado de uma contaminação, de uma legalidade. A pessoa ela foi benzida, na apodrecida quando era criança. Foi lá na apodrecida, foi benzida, recebeu a benção do padre, no centro espírita, tá, recebeu aquela é um requerimento. Então, pode ser que, se alguém fizer alguma coisa, ela vai sofrer no corpo. Pode ser que sofra no corpo, como Jó sofreu. Jó sofreu uma enfermidade, que o diabo fez ele ter o corpo, né, assim, bem dilacerado, que ele se coçava com telha. Um pedaço de telha ele usava para coçar o corpo. Então, você vê, o inimigo pode trazer doença. Você vê, aquela mulher que andava encurvada, era um demônio que estava, né, um encosto. Ali era o famoso encosto que estava na mulher. Ok? Aquele jovem que jogava na água, no fogo, era um demônio. Entendeu? Então, é isso aí. É esse tipo de coisa. Tá bom? Muito obrigada. Bispo, mais alguém? Bispo, a Simone perguntou se a ansiedade ela está relacionada ao corpo também, né? Ela perguntou sobre a ansiedade. Então, a ansiedade não está ligado ao corpo, é uma condição. Então, o corpo está relacionado àquilo que tem a ver com o corpo. Então, a ansiedade, de repente, uma ansiedade. Queridos, amanhã nós vamos numa churrascaria. Né? Olha, vamos pegar o Baby Beef, né? Que é uma churrascaria aqui em São Paulo maravilhosa. Então, você fica com ansiedade, já começa a salivar, porque, né? Você vê, vai acontecer alguma coisa boa no teu corpo. Ok? Mas quando você tem ansiedade por uma questão de emprego, de homem, de mulher, não tem nada a ver com o corpo. Aí tem que ver com o sentimento, tem a ver com outras coisas. Entendeu? Então, a ansiedade depende do que você espera. Tá bom? Última participação. A Cíntia, Bispo, a Cíntia pergunta sobre a identidade de gênero. Já vi uma pessoa, quando criança, homem, após uma determinada idade, não se sentia homem, passou a fazer coisas e se comportar como menina. Como entender sobre isso? Vamos deixar isso para o ponto certo, tá? Não é corpo. Tá? Ok. Eu não quero adiantar algumas coisas, queridos. Tá? Vocês vão entender isso, né? É outra coisa. Mas tem que estar no ponto certo, por favor. Antônia, você tinha levantado a mão? Pode falar, Antônia. Antônia Gisley. Rapaz, Bispo, falar de corpo antes de Jesus e depois de Jesus, tá? Então, assim, essa nossa luta, nossa guerra constante, porque ser intercessor, a gente vive numa guerra constante, ser cristão é viver numa guerra constante. E essa guerra que a gente vive constante, entre o nosso eu, a nossa carne, e o nosso ser espiritual, a gente vence através da palavra, buscando, quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente vence a nossa carne. Então, a questão de buscar carne não se vence. Então, a palavra me ensina a vencer. E o que a palavra de Deus nos diz com relação à carne? Crucificai a vossa carne. Então, é crucificar a carne. Então, o que é crucificar a carne? É voltar a ter controle sobre a carne. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela é alcoólatra, né? Então, ela precisa aprender a ter o domínio sobre o álcool, que pode ser uma dependência química, pode ser uma dependência espiritual. Né? O problema do álcool é quando passa a ser uma condição espiritual, porque o álcool é um alimento. Bem, depois a gente vai falar sobre isso, cara. O que é alimento espiritual, né? O que é alimento de demônios. Então o álcool tem essa condição. Quer dizer, então, a pessoa, às vezes, ela não percebe que o que ela faz no corpo está alimentando demônios. Tá? Então, quando ela segura e faz um jejum, então o segredo da carne, do corpo, é jejum. Porque quando você faz jejum, você dá um basta. Vai doer, vai colocar o teu corpo na berlinda, né? Você passa por uma prova, mas é você que tem que passar.
Entendeu? Então, bebia, não bebe mais. Mentia, não mente mais. Né? Se prostituía, não esquece. Então, você vai ter que falar, não! E esse não é consciente. Porque às vezes é espiritual. Então, um exemplo, queridos, uma coisa que é espiritual que a gente expressa. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu trabalhava numa multinacional francesa, uma grande empresa, e trabalhava na área de informática. E tinha 160 pessoas na área. Então, assim, imagina alguém que não é cristão, e era muito bagunceiro, era um perdido em todos os sentidos. Então, assim, eu falava muito palavrão, mas cada 10 palavras, 11 era palavrão. E era uma coisa normal para mim. Normal, né? Se alguém falava que estava fazendo errado, eu brigava com a pessoa, porque para mim era coisa normal. Me converti num dia, me converti num domingo. Na segunda-feira, não saiu um palavrão da minha boca. A partir daquela... Deus me limpou na minha conversão. Mas limpou, assim, tira tudo. As pessoas se espantavam. Quando eu estava conversando com elas, mas o que houve com você, Tavares? Então, eles viram a minha conversão pela minha forma de falar, porque era um demônio que agia, e é um demônio que age na fala da pessoa, produzindo toda uma linguagem espiritual maligna. Então, eu fui liberto. Deus me libertou na minha conversão, lá na Lins Vasconcelos, 1108, né? No domingo. E acabou. A partir daquele dia, 32 anos, nunca mais. Entendeu? Então, é isso certas coisas que a gente faz é espiritual. Tem um demônio e o Senhor nos libertou. Então, eu fui liberto dessa malignidade. Mas outras coisas, né? Eu até hoje estou me convertendo. Né? Até hoje estou me convertendo em certas coisas. Outras já liberou mais fácil. Então, o jejum, por exemplo, para mim fazer, queridos, o primeiro jejum, eu era viciado em Coca-Cola. Adorava Coca-Cola. Então, eu acordava tomando Coca-Cola o dia inteiro, eu me divertia. Era divertido para mim, era delicioso. O primeiro jejum que eu fiz na vida foi um jejum de Coca-Cola. Me libertei. Hoje não suporto Coca-Cola. Não suporto. Não aguento ver aquele negócio preto na minha frente. Entendeu? Então, a batalha é exatamente eu resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu resisto na minha carne, segurando a minha carne. Então, eu tenho que ter domínio sobre a minha carne. Então, mostrei uma situação espiritual que foi palavrão. Eu não tinha controle, mas Deus me livrou. A outra coisa é um vício de uma bebida que Deus me livrou. Então, se eu posso me livrar de uma Coca-Cola, se eu posso me livrar de uma cerveja, posso me livrar de uma breja, de qualquer outra coisa, de um uísque. É só querer. Mas tem que ter a força do Espírito Santo para falar assim, eu faço um propósito de entrar nesse jejum para entrar em guerra com o Senhor. Aí Deus dá vitória. Não é fazer, vou fazer um jejum na minha carne. Não. Senhor, entra comigo nesse jejum. Aí Deus dá a capacidade para a pessoa resistir. E Deus fala o tempo, Deus determina todas as condições para o jejum. Cada propósito tem um tempo de jejum. Cada propósito tem um tempo de cura. Né? Teve coisas que eu levei 20 anos para ser curado. E eu só percebi que aquilo era prejudicial quando eu fui curado. Falei, meu Deus, quanta besteira eu fazia, sabe? O dia que Deus me curou daquela situação, eu falei, meu Deus. Então, assim, eu entrei em parafuso. Que era um vício que eu tinha, que eu não entendia. Que era um vício. Para mim era uma opinião, era uma coisa assim que eu achava legal. Quando eu percebi pela Bíblia que aquilo era um erro, nossa, eu chorei, pedi perdão, entrei, me senti a pessoa mais errada do mundo, mais pecadora do mundo. E assim todos nós somos. Você descobre os seus erros dia a dia. Mas, bom, descobrir, pedir perdão e se livrar. Tá? Amém, queridos? Tem muita coisa para falar, mas glória a Deus por cada um de vocês. Que vocês permaneçam firmes. Anote aí a palavra-chave de hoje. Tá? Mas, eu vou orar, Crisa. Vai sair, só porque algumas pessoas já vi que já saíram, né? Mas meu objetivo, querido, é nós trabalharmos só 1h30, tá? Era para terminar às 11 horas. Tá? Me perdoa aí pela extensão, mas acho que o assunto estava interessante. Tá bom? Então, a palavra-chave antes da oração, né, é exatamente corpo santo. Essa é a palavra-chave. Corpo santo. Você tem que santificar o teu corpo. Tá? Senhor Jesus, em tuas mãos está a nossa vida, em tuas mãos está o nosso corpo, em tuas mãos está o nosso ser. O Senhor nos criou, nos formou para sermos instrumentos do teu louvor nesta terra, Pai. O nosso corpo é templo do teu espírito, que nós possamos nos preocupar com isso, meu Deus.
E te pedir perdão por todos os erros, pecados, contaminações que nós praticamos pelo nosso corpo, Pai. Através do nosso corpo e no nosso corpo. Nos ensina a ter equilíbrio. Nos ensina a prestar a Ti um culto racional, Senhor, como diz Romanos 12:1. Nos ajuda, Pai, a ter santidade no nosso comportamento, equilíbrio, Pai, nas nossas condições de vida e fazermos, Pai, do nosso corpo um culto que glorifique ao Senhor. Que cada pecado, cada vício, cada contaminação, toda sujeira que reina nesse corpo, seja dissipada agora pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa palavra que é rema, Pai, produza um questionamento, produza, meu Deus, uma inquietação naqueles que estão em pecado, Pai, naqueles que estão servindo ao corpo, e toda fortaleza seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, e o poder de recuperação, de regeneração, venha pelo lubrificado Espírito Santo para ser uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para uma boa obra. Como sacerdote, eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, para viver uma vida santa e nova, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Vocês vão perceber uma coisa. Amém. Um processo, depois vocês vão aprender muitos segredos.